Alô galera, boa tarde, bem-vindos ao meu canal, sou Vandes Assunção, estamos aqui com Futebol em Pauta com Van Gol. Hoje, quarta-feira, 11 de março de 2020, você aí que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrevam, é fácil, rápido e é de graça, galera. Vai lá, dá aquela forcinha, dá aquele like, tá? Vou estar aqui de segunda a sábado, todas as tardes, trazendo as melhores informações quentes aí do futebol para vocês, tá ok? Então hoje, quarta-feira, né, como é tradicional, muito futebol rolando por aí, rodada da Libertadores, rodada da Copa do Brasil, inclusive começou ontem, né, a terceira fase da Copa do Brasil, tivemos apenas um jogo. Ontem o Botafogo recebeu no Engenhão o Paraná Clube e venceu por 1-0, gol do atacante Luiz Fernando, ex-Atlético Goianiense. Também ontem pela Libertadores da América, tivemos duas partidas envolvendo clubes brasileiros. Tivemos na Vila Belmiro, com portões fechados, né? O Santos estava cumprindo uma punição, essa punição foi recebida devido a alguns incidentes, né, no ano passado, quando o Santos estava na Sul-Americana. Então ontem ele cumpriu essa suspensão, essa punição, e jogou com portões fechados e venceu o Delfim do Equador por 1-0. No Allianz Parque, né, tivemos a vitória do Palmeiras, 3-1, sobre o Guarani do Paraguai, com um hat-trick, né, 3 gols aí do atacante Luiz Adriano, foi o grande destaque da partida aí. Hoje teremos aí o complemento, o segmento, né, da rodada, da segunda rodada da Libertadores. Hoje teremos aí 3 brasileiros em campo, teremos às 19h15, o Atlético Paranaense enfrentando o Colo-Colo no Chile. Às 21h30, teremos no Maracanã, o grande jogo, né? O Maracanã super lotado, já mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, o Flamengo recebendo o Barcelona de Guayaquil, do Equador. No Morumbi, teremos, né, o São Paulo, o único time que ainda não venceu na Copa Libertadores, o time que aí saiu dos trilhos, né, os brasileiros todos aí todos com 100% em vitórias, né, e o São Paulo foi o único perdedor aí na primeira rodada. Então o São Paulo recebe hoje a LDU do Equador, né, com uma grande necessidade de vitórias aí. Caso um empate, hoje já gera uma crise lá pelos lados do tricolor paulista, né, o clube acostumado a vencer aí Libertadores, nas últimas participações vem muito mal. Então vamos acompanhar esses jogos aí e ver os desempenhos dos brasileiros, né? Se continua como na primeira rodada. Pela Copa do Brasil, teremos também, né, hoje o prosseguimento aí da terceira fase da competição. Lembrando que essa terceira fase são duas partidas, né? Diferente das duas primeiras, que eram o jogo único, e as decisões, caso de empate, decisões iam para os pênaltis. Agora não, são jogos de ida e volta. Então hoje teremos aí o segmento dessa rodada, teremos às 19h15, né, a Ferroviária de São Paulo, de Araraquara, recebendo o América Mineiro. Também às 19h15, o Figueirense recebe o Fluminense em Florianópolis. Às 19h15 também, o Juventude, em Caxias do Sul, recebe o América de Natal. Às 21h30, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o CRB de Alagoas. E no Estádio Olímpico, em Goiânia, o grande jogo aí, né, o Atlético Goianiense recebendo o São José de Porto Alegre. Esse jogo às 21h30. O Atlético, vamos destacar aqui, o Atlético, ele vai para esse jogo, né, como um grande favorito aí diante do São José. Um grande favorito aí na teoria, porque o São José ele vem de 2 vitórias consecutivas no segundo turno do Campeonato Gaúcho, né? Ele, inclusive na última rodada, ele venceu o Juventude em Caxias do Sul. O Juventude que sempre é um adversário muito difícil em seus domínios. O Atlético vem para esse jogo, né, folgado aqui já classificado no Campeonato Goiano, líder isolado. O técnico Eduardo Souza, né, poupou muitos titulares aí no último jogo contra o Goiânia, e hoje o Atlético vai ter força máxima para esse confronto aí diante do São José.
Todos sabem, né, os clubes gaúchos geralmente montam boas equipes, né, o São José é um clube acostumado a enfrentar a dupla Grenal, né, jogos duríssimos, tem aquele estilo do Sul, né, estilo uruguai, estilo argentino, jogadores de muita pegada, então o Atlético vai ter que ter algum cuidado nesse jogo aí, não é bem fácil, como eu estou ouvindo alguns falando por aí. Hoje o técnico Eduardo Souza vai mandar a força máxima, né, a campo. O Atlético vai jogar com Kozlinski, Reginaldo, Oliveira, Gilvan e Nicolas na lateral esquerda. O meio-campo com Edson, Marlon Freitas e o Jorginho. E o trio de atacantes, Mateuzinho, Gustavo Ferrarez e Renato Kaiser, né? Então, assim, hoje o time totalmente titular, né, com boas opções do banco, como o Júnior Brandão, tem também o Matheus Vargas, né, que foi muito bem no último jogo. Então, esse é o confronto. O Atlético, né, assim, ele vai ter que fazer uma gordurinha aí, vencer pelo menos aí por uns 2 gols de diferença, porque no jogo de volta, né, o estádio do São José lá, o campo é um campo sintético, né, e isso pode dificultar um pouco para o Atlético nos jogos de volta. Então, vamos acompanhar esse jogo aí, né, será às 21h30 no Estádio Olímpico. Boa sorte aí ao Dragão. Pelos lados do Goiás, né, o Goiás que volta a campo amanhã, diante do Vasco da Gama, né, em São Januário, pela terceira fase da Copa do Brasil. A principal preocupação no Verdão, que já viajou, já está no Rio de Janeiro, era a participação do goleiro Tadeu. Tadeu que vem passando aí por um drama pessoal, né, um drama familiar. Sua filha está internada aí já há alguns dias com um grave problema de saúde. O Tadeu aí que é um dos principais, se não o principal jogador desse elenco do Goiás, né? Um grande goleiro, bastante destaque ano passado na Série A, e esse ano não é diferente, né? Ele vem fazendo a diferença para o Goiás. Então o Tadeu está com esse problema familiar. Tinha dúvida, né, se ele tinha aí como que estava o emocional dele, né, para participar dessa partida. Já diante do Santo André, depois da classificação, ele chorou bastante, né, após o final do jogo ali, ele chorou muito, consolados pelos companheiros, os companheiros dedicaram aí a vitória a ele, né, e então o Tadeu viajou, vai estar sim presente no gol do Goiás, né, sorte para o Verdão aí, sorte para o Tadeu, né, que Deus abençoe aí a sua família. Então, o Goiás também com força máxima amanhã diante do Vasco da Gama. No Vila Nova, o Vila Nova segue a sua preparação, o seu drama, né? Que o Vila Nova realmente está vivendo um drama. Um clube que pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada do Campeonato Goiano. Caso não vença, ele pode entrar na zona de rebaixamento. Ele que vai encarar o Anápolis aí. Se entrar na zona de rebaixamento, vai faltar apenas 2 rodadas. Aí você já viu, né? Aí aquele drama, aquele negócio, aquele desespero, os jogadores já começam a errar muito mais do que o habitual. Hoje o técnico Bolívar, né, deu um treinamento lá no CT, porém com portões fechados, a imprensa não teve acesso. Então tá aí o Vila. O que a gente sabe é que vai ter a volta do capitão, o zagueiro capitão Adalberto, né, o xerifão ali. E a dúvida o Brunão, que é um zagueiro da base, né, todos assim, sempre tá pedindo o Brunão no time, mas o Brunão vem falhando muito, ele vem vacilando muito aí nos últimos jogos. Então já começou a rolar uma desconfiança aí em relação à qualidade do Brunão. Então tem essa dúvida, né, se o técnico Bolívar recua o Liel, que é um bom volante, né? Mas que também consegue fazer uma boa função na zaga ali, né? Ele já fez essa função aí algumas vezes. Então tem essa dúvida aí pelos lados do Vila Nova, né? Vamos acompanhar aí, né, o restante da preparação para esse confronto decisivo contra o Anápolis no final de semana. Certo, galera? Bom, pessoal, a grande notícia nacional aí, né? O Corinthians fechou aí a venda do Pedrinho para o Benfica de Portugal. Conseguiu fechar aí, né, a maior venda da sua história, né? Olha só, Pedrinho que não fez muita coisa ainda no Corinthians, né? Algumas boas partidas, mas um jogador assim ainda muito irregular. Inclusive, né, vem ficando sempre no banco aí. O Thiago Nunes assim não agradou muito do futebol do Pedrinho, mas o Corinthians conseguiu fechar essa venda aí. Ele fechou a venda para o Benfica. Os valores são aí 20 milhões de euros, né?
O Corinthians vai ficar aí com cerca de 70 milhões de reais, detentor dos direitos econômicos do Pedrinho, de 70%, né? O Corinthians é detentor de 70% dos direitos econômicos do Pedrinho. Os outros 30% são do próprio atleta e do seu empresário. O Corinthians vai dar aí uma paleada, né? Uma melhoradinha aí nas suas finanças, né? O clube está muito endividado, tem a questão do estádio. O Corinthians deve muitos impostos, inclusive é o clube que deve mais impostos, ter em torno aí de 700 milhões de reais, né? Para a União. Fora comissões de empresários, direitos de imagem de jogadores, os salários estão em dias, mas tem essas dívidas, muitas ações na justiça, direitos de imagem de jogador, comissões de empresário. Então o Corinthians vai usar esse dinheiro aí para estar sanando aí parte dessas dívidas, né? Que bom que pelo menos entrou essa grana aí para o Timão, cerca de 70 milhões de reais que vai entrar nos cofres do Timão. Pelos lados do Flamengo, né? O Flamengo aí que é a sensação do futebol brasileiro, né? Vem aí arrebentando mesmo, massacrando todos os adversários, né? Inclusive agora é o time que cedeu mais jogadores para a seleção brasileira para as duas partidas das eliminatórias, né? O Flamengo juntamente com o PSG foram os que mais cederam jogadores para a seleção brasileira. E o grande destaque aí é o Gabigol, né? O Gabigol que vai estar em campo hoje contra o Barcelona do Equador, pela Libertadores. O Gabigol vem surpreendendo aí, né, a cada dia. Esse ano o Gabigol ele já participou de mais de 50% dos gols do Flamengo. A principal função dele é fazer os gols, mas esse ano ele está bem diferenciado. Vem buscando bola, vem jogando por lado, vem ali trocando com o Bruno Henrique de posição. Quando o Pedro está em campo, ele também vem trocando ali com o Pedro de posição. Então o Gabigol vem aí com grande destaque, né? Ele que já fez 10 gols aí nessa temporada de 2020, já deu 5 assistências, então Gabigol hoje aí é um jogador completo, imprescindível na seleção brasileira, né? Ainda bem que o Tite levou ele e tomara que o aproveite, né? Que não fique só com aquela turminha do Tite lá, como a gente tem visto aí nos últimos anos. Bom, galera, nem tudo é alegria, né? A gente está com esse grande problemas aí, né, do novo coronavírus, né, que já virou aí uma pandemia. Isso é muito grave, né, a pandemia, né, já é aquela situação onde já está, assim, atingindo praticamente o mundo inteiro aí, focos aqui, foco ali, um negócio que está ficando, assim, meio que incontrolável, né. Isso está afetando muito o futebol, em vários países aí, né, inclusive na Itália e outros países, eles estão já jogando com portões fechados, né? Na Itália, inclusive, já foi confirmado o caso em 2 jogadores de futebol da terceira divisão, né, com suspeito de coronavírus, né? Me parece que já até foi confirmado o caso. Inclusive, né, a situação está ficando tão grave que o Barcelona, inclusive, ele encerrou as atividades lá em La Masia, onde é a sede do time do Barcelona B, né? O Barcelona B que disputa lá a terceira divisão do campeonato espanhol. Então, o Barcelona encerrou as atividades lá, né? Suspendeu por enquanto, e vamos ver aí o que vai acontecer, porque assim, tá ficando grave esse negócio, né? É uma situação muito séria, já morreram muitas pessoas, então, vamos torcer aí que dê um jeito nisso aí, né? Que Deus coloque as mãos aí e nos livre desse mal aí, que não atinja, né? Principalmente o futebol, né? Que é onde tem muita gente trabalhando. Já pensou se parar o futebol? Quantas pessoas vão parar de trabalhar? Inclusive a imprensa esportiva, né? Que não vai ter muito o que falar. Então vamos acompanhar aí e torcer para melhor resolução desse caso aí. Pessoal, por hoje é só. Hoje vamos acompanhar a rodada aí à noite. Amanhã estaremos aqui trazendo as notícias, os resultados dos jogos de hoje. Tomara que sejam só boas notícias, né? Então, por hoje, muito obrigado. Fiquem com Deus, né? Não se esqueçam, inscrevam no meu canal, né? Dê um like lá, inscrevam no meu canal. Acompanhe aqui as notícias diariamente, de segunda a sábado. Vou estar sempre aqui, né? Tentando trazer as melhores notícias para vocês.
Tomara que vocês tenham gostado do noticiário de hoje, de alguns comentários, e amanhã estaremos de volta aqui, se Deus assim permitir. Muito obrigado a vocês, uma boa tarde, fiquem com Deus. Tchau, beijo.